Meus amados irmãos, hoje, 23 de fevereiro, quinta-feira depois das cinzas. Tempo de Quaresma é ocasião oportuna para escolhas responsáveis. Sigamos o Cristo e os apelos da palavra divina. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz, apegando-te a Ele. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. Convertei-vos, diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, 23 de fevereiro, quinta-feira depois das cinzas. Depois de nós vivermos uma quarta-feira de cinza, onde nós meditamos a palavra do Senhor que nos conduz, a palavra do Senhor que nos orienta como viver e viver bem um período quaresmal. O evangelho de ontem nos fez esse convite, nos orientando, tendo como se fosse uma fórmula para nós vivermos esse período de quaresma. E hoje o Senhor vem a nos falar exatamente sobre como o que iria acontecer com ele, como iria acontecer, e também falar para cada um de nós o que devemos, como devemos suportar isso ao lado do Senhor. Ele começa nos falando da seguinte forma: o Filho do Homem, ele falando para os discípulos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, o Senhor falou para os seus discípulos o que ele iria sofrer, o que ele iria passar, mas também o que iria acontecer com ele depois do sofrimento, ou seja, ele ressuscitaria. É claro que naquele primeiro momento, os seus discípulos ficaram um pouco sem entender nada. Mesmo estando junto do Senhor, eles tiveram muitas dúvidas, porque um murmurava com o outro, dizendo: o que será que ele quis dizer sobre isso? O que ele quis falar sobre aquilo? Existia muito isso no meio deles. Mas o Senhor os afirmou de como ele iria sofrer, como ele iria morrer e o que aconteceria com ele. Com isso, ele fala para cada um de nós também. Nós que estamos vivendo esse período quaresmal, nós que vivemos a morte e a ressurreição do Senhor em cada celebração eucarística, também nesse período quaresmal, vamos viver esse momento que o Senhor viveu. Depois ele fala para toda a multidão, ou seja, ele disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E esse a todos são incluídos nós também. Para nós seguir o Senhor, devemos renunciar a nós mesmos, ou seja, renunciar os nossos desejos, os nossos desejos e os nossos anseios, enfim, as nossas vontades, renunciar a tudo isso, tudo aquilo que nós sentimos que às vezes é necessário no nosso dia a dia e que muitas das vezes não é verdade. Devemos renunciar isso, a nossa vontade, e ser fiel ao projeto do Senhor. Porque Ele próprio fala: se alguém me quer seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Para seguir Jesus, temos as dificuldades, teremos as barreiras, teremos aquilo que pode nos impedir de caminhar ao lado do Senhor. Essa é a nossa cruz, é a dificuldade que a vida nos oferece, mas que cada um de nós temos que assumir essa cruz e seguir o próprio Jesus. Então, queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria e, acima de tudo, muita coragem para que possamos, especialmente nesse período de Quaresma, fazer a nossa adesão ao Senhor e sempre segui-lo, sempre caminhando ao seu lado, seja Ele junto com Ele no seu momento mais triste, que é o momento de sofrimento, que Ele sofreu por cada um de nós. Ele viveu esse momento de dor, de angústia, por cada um de nós. Que nós possamos, principalmente nas orações, agradecer ao Senhor por Ele ter vivido isso por mim, por você e por todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.